Bom, então, mais uma vez aí, boa noite para vocês, né? Vocês largaram aí o primeiro horário aí de TCC1, certo? E a gente tá começando agora inteligência artificial. Então, mesmo aviso que eu vou dar lá, que eu falei lá em TCC1, vou falar aqui agora em relação às datas, né? Tô com o calendário aberto aqui. Não tenho certeza se nossa prova vai ser dia 16 ou 18, certo? De junho. Eu acho que não começa dia 11, né? Porque pelo menos no calendário aqui tá dizendo que é Corpus Christi. A mesma coisa que eu também falei em TCC1, né? Eu não sei como é que a prefeitura de João Pessoa vai tratar essa questão dos feriados, né? Acho que todo mundo aí, repetindo mais uma vez, acho que todo mundo aí já ouviu o pessoal que está comentando que talvez adiante esses feriados, tá certo? Então a gente tem hoje, quinta-feira, depois de amanhã, certo? Dia 2, dia 4 e dia 9, certo? Então a gente tem 2 semanas de aula. Vocês estão as 2 semanas de encerrar as aulas, na verdade. Certo? Semana que vem a gente encerra as aulas. Então hoje e quinta eu finalizo, acho que redes neurais artificiais, tá certo? Vou tentar trazer uma palestra para vocês para a semana que vem, para cá, para o Blackboard, certo? Eu vou estudar a forma como é que eu vou fazer. Eu estou pensando em trazer um amigo meu para palestrar para vocês sobre algum tema de IA, certo? Vou trazer uma palestra, 2 palestras, enfim, certo? E não sei como é que eu vou fazer para transmitir. Ou retransmito via YouTube para dentro do Blackboard, que eu acho que é melhor para todo mundo, né? Do jeito que eu fiz agora com o vídeo, certo? Então eu faço a live aí via YouTube e jogo para dentro do Blackboard, certo? Ou o contrário, eu faço no YouTube, todo mundo assiste pelo YouTube e eu deixo o Blackboard gravando. É uma coisa, é a mesma coisa, na verdade. Mas eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente aí nessa última semana de aula, certo? De vocês. Que vai aí nessa. Acho provavelmente na semana que vem. Então daqui pra quinta-feira eu comunico isso com vocês aí. Comunico a vocês, na verdade, tá certo? Em relação à rubrica, né? Acho que todo mundo já tá ciente, mas eu vou só reforçar que eu deixei apenas a prova, certo? Atendendo a pedidos aí para dar uma aliviada em relação à carga de tarefas, né? Que a gente pediu, certo? Eu tirei até as listas e tirei até as apresentações dos mini seminários, né? Vou deixar para a turma só a prova, certo? Estou começando aí, na verdade, continuando. Deixa eu ver se passa aqui. Na aula passada, na verdade, a gente tinha falado um pouco sobre. A gente discutiu, na verdade, aí, né? O vídeo lá do Nerdologia, um pouco sobre redes neurais e aprendizagem de máquina, né? E, aliás, não, foi. Chatbot foi na de Automats, né? E aí, Amanda, tudo certo? E nós falamos um pouco sobre o chat de aprendizado de máquina, exatamente, certo? E na última aula a gente falou um pouco sobre as estruturas de um neurônio, né? E chegamos aí na questão das arquiteturas, né? E eu tinha só citado a arquitetura Fit-Ford, não cheguei a explicá-la, né, na verdade, certo? Que elas servem como parâmetro para que a gente possa construir soluções robustas de software, né? Então, imagine aí que a gente, quando vai implementar qualquer modelo de neural, qualquer modelo de inteligência, certo? É necessário considerar aí vários critérios, né? É necessário considerar algumas premissas, certo? Entre outras regras que a gente pode, digamos, adaptar mediante o tipo de situação, tipo de cenário, tipo de contexto, certo? Entre várias outras características que a gente quer utilizar. E as arquiteturas de redes neurais artificiais, deixa eu fechar isso aqui, captando aqui meu Skype aqui. E as arquiteturas de redes neurais artificiais, certo? Elas servem para vários fatores, né? Nós tínhamos falado que, na verdade, elas delimitam o modelo da rede, certo? E mapeiam uma rede, que vai ser, no caso, a rede neural, que vai dar forma ao modelo neural que justamente vai abstrair, vai comportar, né, digamos, vai aportar, certo? A palavra correta, qualquer método de aprendizagem pela qual você queira definir. Espera aí que minha internet caiu aqui agora. Vocês estão me escutando, então? Acho que foi só o slide que caiu.
Aí, mas levantei aqui. Deixa eu tentar subir o slide de novo aqui. Foi? Foi. Sim, continuando aí, certo? Então, as arquiteturas elas servem basicamente para dar essa questão estrutural pela qual a gente já tinha falado, né? Como isso funciona na prática? Foi aqui que eu encerrei a aula passada, certo? É necessário especificar a aproximação em termos de modelo, certo? Lembra que semana passada a gente falou um pouco sobre desempenho, né? Relacionado aos alunos. Então, certos sistemas de avaliação consideram alguns parâmetros de desempenho, outros não, certo? Então, tem alguns modelos que são comuns, certo? São genéricos, e outros modelos são mais, digamos assim, mais sensíveis ao tipo, ao contexto, ao cenário pela qual eles são implementados. A mesma coisa definir o processo de aprendizagem, que lá no vídeo do Atlas ele também fala um pouco sobre isso, né? Então vejam que no próprio vídeo de Nerdologia, ele atrela bastante a rede neural, a rede que ele modela, um tipo de aprendizagem, algum mecanismo de aprendizagem, que ele inclusive falou até da aprendizagem de reconhecimento de padrões por imagem, né? E as arquiteturas, elas se subdividem, no caso, de acordo com a quantidade de camadas, tá certo? Então a gente tem a rede feed-forward de uma camada, que é aquela implementação que ela é baseada em um problema, um modelo simples. Então você tem aí sequências lineares que possibilitam que esse processo ele seja, digamos, interativo, certo? E a rede feed-forward de duas camadas. Essas redes feed-forward de duas camadas já é uma rede mais complexa porque a gente trabalha em níveis, né? A gente trabalha com dimensões e multidimensões de acordo com o tipo de divisão pela qual a gente cria, certo? E tá aqui o exemplo que eu também já tinha mostrado na aula passada, dessa abstração dessas redes, né? Então, considerem, como eu também já tinha falado na aula passada, algum modelo, algum domínio, certo? Alguma coisa relacionada aí à modelagem, certo? Seja de um software, seja de uma taxonomia, seja de um habitat, seja de qualquer mundo, certo? Qualquer domínio de conhecimento que você queira trabalhar, você queira integrar, de acordo aí com cada tipo de divisão, certo? Esse modelo pode ser reaplicado ou não, né? Então, além da arquitetura feed-forward, a gente também tem uma arquitetura chamada de arquitetura de redes recorrentes. Essa arquitetura de rede recorrente é aquela arquitetura que é baseada em uma rede, que aquela rede ela se auto-atualiza, certo? Ela é um pouco diferente da feed-forward, porque a feed-forward ela tem um processo de só seguir para frente, ó. Certo? É muito simples. Por isso que ela é chamada de rede próximo passo, certo? A próxima etapa, próxima ativação, se a gente pode chamar assim, certo? Feed, ele fala no sentido de atualização, né? E forte para frente, atualize para frente. Ao grosso português, uma tradução bem grotesca minha, certo? Seria mais ou menos nesse sentido aí. E a recorrente não. Ela pega a saída daquele neurônio, e a saída daquele neurônio ele já pode ser uma entrada para ele próprio, certo? Ou para outro neurônio que está na mesma camada que ele, mesmo esse neurônio sendo de outra camada. Como o próprio slide fala aqui, deixa eu voltar aqui, você tem uma recorrência entre as camadas, tá certo? Entre a saída de uma camada, tipo um autômato, do jeito que vocês já estudaram lá. Você pega lá um autômato que ele sai, em vez de ele ir para o próximo estado, ele volta para ele mesmo, ele pode voltar para outro estado que esteja no mesmo nível dele, certo? Essa recorrência, na verdade, ela remete às operações lógicas que a gente tem, tipo operação sei lá, de recursividade, quaisquer operações relacionadas a loops, certo? Restrições de repetição, restrições de hierarquia, enfim, as operações que a gente precisa ter recorrência, certo? De acesso àquele neurônio, porque ele faz parte do processo de ativação. Por exemplo, tu vai lá, vai digitar login e senha em determinado sistema. E aquele sistema ele faz, você tem 3 tentativas, certo? Então, você pela primeira vez errou. Então já vai ser uma rede recorrente. A entrada dessa ativação, que é a verificação daquele login, ele já vai voltar e vai considerar a entrada, certo? Novamente, mas ele já considerou uma primeira restrição, a primeira regra da primeira saída que teve. Então você vai recorrer, né? Tentar novamente, certo? Jogar. Então, não é para o próximo passo. Ele não conseguiu até a primeira tentativa, a próxima função, o próximo procedimento, ele vai cuidar para a primeira tentativa, para a segunda tentativa, para a terceira tentativa, não. Certo? Então,
Cada novo comportamento que ele desenvolve, de acordo com o tipo de ativação que ele realiza, ele vai ou não, certo? Se basear em um modelo que já é pré-definido. Então, essa questão dessa combinação aí de tentar acionar ou mais, digamos, ativações para esse processo, geralmente elas são modeladas nesse tipo de rede aqui, certo? Elas são muito parecidas assim, estruturalmente, tô falando, certo? Para depois ninguém entenda errado. Elas são muito parecidas estruturalmente até com os próprios autômatos, porque o autômato ele dá uma ideia, né, de modelo computacional de mobilidade, certo? Mas o autômato ele é muito restrito, porque ele é muito limitado, porque ele só é apenas um reconhecedor, ele não é um ativador, certo? Então, eu posso ter um pequeno grupo de autômatos dentro de cada nodo desse, de cada neurônio desse, certo? Porque cada neurônio ele é independente. O autômato não, o autômato ele já depende. O autômato ele depende da entrada do antecessor e ele, às vezes depende dele próprio para que ele consiga habilitar a transição para o próximo estado. E o neurônio não. Se você tiver um modelo que ele é simplesmente linear, né? Tipo assim, sei lá, tu quer gerar a maioria, quais são a maioria das redes que eu conheço de softwares, tipo a Netflix, tipo o YouTube, tipo o iFood. O iFood usa uma rede de duas camadas de feedforward. Porque o iFood ele não pega assim, digamos, realimentação ou alimentação do seu comportamento. Ele pega seu comportamento, certo? E a partir dali, no próximo pedido, ele já vai pegar o que você fez no pedido anterior e começar do zero, porque você é um processo linear, o processo de venda. Você tem começo, meio e fim da venda, né? Então, beleza, você fez a primeira venda, ou do Uber Eats, qualquer outro software. E você vai comprar novamente. Ele pegou o teu histórico, porque você deu output, você tem aquela saída e você gerou aqueles padrões de saída. Então, ele pode pegar teus padrões de saída e recalibrar todo o modelo, só que ele volta lá para o começo. Porque depende do tipo de ação, depende do tipo de processo que você realiza, certo? Nas recorrentes, isso é dinâmico. Então, é um processo que ele não tem, assim, hierarquização. Ele não é linear e você tem que encerrá-lo para que ele possa recomeçá-lo, certo? E esse processo ele seja recalibrado. Não. A recorrente ele é tempo de execução. Então, a alimentação, a dinâmica, a atualização, ou qualquer outro tipo de operação, certo? Ela é tempo de execução. Então, a gente tem plataformas como o próprio YouTube, né? Que ele é comportamental, ele é sob demanda. Se você... Eu botei agora 3 músicas, né? Antes de começar a aula. E observem ali que as músicas já estavam pré-condicionadas a eu acessar. Por quê? Porque eu já acessei outros vídeos, certo? Que estão habilitados ou pré-habilitados. E por aproximação, ou seja, tem categorias, tags, palavras, em quaisquer outras ações, certo? Que estão associadas àquele grupo de vídeos pela qual eu já assisti. Então o YouTube não precisa eu entrar, assistir tudo, depois sair. É diferente. Ele vai calibrando e ele vai dinamizando aquele meu modelo, que é aquele meu modelo de escutar a música, certo? Então, vai depender de cada um, de cada modelo, de cada mecanismo de aprendizagem pela qual a gente utiliza. Outro exemplo também de aplicações recorrentes é o Pinterest. Acho que você já ouviu falar do Pinterest, já? Que é aquele que você baixa imagens, você baixa infográficos, né? Ele é um software bem interessante, o esquema de engenho dele. Porque ele, apesar de você pré-condicionar os interesses também, mas ele sempre pega interesses relativos, assim. Não estou dizendo que todos os softwares com interesses relativos eles usam redes recorrentes neurais, mas eles pegam interesses que são perpendiculares ali, certo? E ele joga o gatilho. Se você ativar, então aquele modelo ele recalibra. Então, diferente do modelo de recorrente para o modelo de feedforward, o feedforward ele é muito rígido, certo? Nesse sentido. Ele é tipo um modelo de predição de crédito. A predição de crédito ela é linear, porque ela tem uma regra de negócio seguida. Aquela regra de negócio ela não é dinâmica, certo? Então, 90% das empresas que hoje concedem crédito, as financeiras de crédito, elas usam redes neurais Firtford, de 2 camadas, 3 camadas, enfim. Porque são regras implícitas. Aliás, são regras explícitas, regras fixas, regras que seguem aquele padrão e modelo de comportamento ele é adaptável ao tipo de aprendizado que a rede ela executa. É diferente. E a recorrente não. O comportamento da regra ela é dinâmico, certo? Então, não tem um padrão. Pinterest é o Duolingo, certo? O Untappd, que é um aplicativo que tem para quem gosta de cerveja. O Wine, um aplicativo de vinhos também. Entre outros apps que a gente pode falar aqui, certo? Eles trabalham com essa dinâmica. Eles trabalham com elementos que o usuário ele vai se configurando e aquela configuração vai atrelando novos elementos
até que você se transforme aí, parafraseando Raul Seixas, né? Numa metamorfose ambulante da vida aí, dentro do software. Que essa metamorfose ambulante, ela não tem uma pré-determinação, certo? Um pré-modelo, como a maioria dos seres humanos tem, que eu não acho errado. Tipo assim, cada pessoa ela tem seu comportamento modelado, certo? Acho que a tendência é essa, na verdade. Cada vez mais a gente vai ter, digamos assim, uma aderência maior do software, né, até que ele se torne praticamente ubíquo, né? Não sei se você já ouviu falar nessa palavra, ubíquo. Deixa eu escrever aqui. Depois vocês pesquisem essa palavra aqui, ó, ubíquo, certo? O software vai se tornar ubíquo na nossa vida. Ele vai ser algo tão assim, não perceptível, certo? Porque justamente ele já conhece a gente mais às vezes do que nós mesmos, porque nós esquecemos. As inteligências não esquecem, certo? Nós temos fatores ontológicos, fisiológicos, né? Enfim, neurais e até, enfim, quaisquer outras, digamos, perspectivas que interferem no nosso processo de ser. Não sei se alguém aqui no dia a dia tem épocas que fica mais esquecido, tem épocas que fica mais ativo no sentido de lembrar mais rápido, né? Não sei se alguém aqui na segunda-feira já acorda morto, com preguiça, sem vontade de nada, e quando chega na quinta já está embalado, certo? Aí quando é no fim de semana, para novamente, certo? Então, o ser humano ele é muito imprevisível, né? Depende de vários elementos para que ele possa ter, digamos assim, um modelo, né? Um mesmo ali de abstração, certo? Do seu ser, né? Além da rede recorrente, que é um modelo genérico, ela tem um tipo, né? Que é muito parecido aí com um grafo aí complexo, né? Ela tem um tipo que é chamado de rede recorrente autoassociativa. É quando todas as entidades que, no caso, todos os neurônios que a gente modela, certo? Eles têm interação ou eles têm influência uns sobre os outros. Então aqui a gente pode pegar aí redes como, por exemplo, o próprio Facebook aí, né, na vida. O Facebook, se ele chegar a utilizar uma rede neural artificial, porque eu não sei se o Facebook ele utiliza, certo? Facebook, estou falando de Facebook cliente, certo? Não Facebook plataforma. Acredito que ele use recorrência autoassociativa, né? Imagine que cada nó desse aí é um elemento que a plataforma ela pré-condiciona, né? Ou automatiza lá o modelo de comportamento do usuário mediante o tipo de produção de conteúdo, né? Mediante o tipo de entrada de informação de conteúdo. Então, o Facebook ele captura conteúdo via seu microfone, via sua câmera, né? Sei lá, eu já estava falando aqui com os meninos na reunião, falando sobre. Tá na moda agora esses pedestais com iluminação agora, né? Não sei se vocês já viram, galera das lives aí. Eu só comentei de cara, essa mesma coisa que eu tô falando a vocês, eu comentei uma reunião já tarde, né? Toda hora eu vejo a galera nas lives com o pedestalzinho, né? Com aquela luz de LED redondinha. Todo mundo tem um treco daquele ali, né? E eu comentei, acho que uns 2, 3 vezes essa mesma coisa. Menos de 15 minutos, apareceu, quando eu entrei aqui no meu Gmail, quando eu entrei no Facebook, apareceu lá bem grande. Uma oferta lá, compre seu pedestal com kit disso, assim, assado. Certo? Então, não é só o ser humano, no método comportamental, que ele gera, digamos, ele alimenta esse modelo, certo? Os próprios sensores que ele também habilita, todo mundo aqui assina, certo? Autoriza o uso do Facebook, autoriza o uso das redes sociais. Quem aqui de vocês já leu um contrato de uso de uma plataforma completo? Me responda essa pergunta aqui. Quem já leu, certo? Você vai entrar no Instagram, você vai entrar no Facebook, você vai entrar ou instalar qualquer outro software na sua máquina. Quem de vocês já leu um contrato completo? Ninguém, certo? Então, eu já discordo do termo espionar. Não existe espionagem, existe concessão consentida do usuário. Não sei se vocês concordam comigo no que eu estou falando. Então, você concorda e você consente que o Facebook, as mídias sociais, usem os sensores do seu dispositivo para que a partir dali, certo? Além do teu comportamento que a interação tem naquele modelo que a plataforma gera, ela captura externamente e ainda alimenta. Então, as mídias sociais, não estou criticando mídia A ou B, estou só comentando. As mídias sociais, exato. As mídias sociais, elas usam, né, elementos aí do ser humano quase que neurais, porque ela captura teu sensoriamento é cognição. Seja som, seja movimento, certo? Esses dispositivos awareness que a gente tem hoje em dia,
sei lá, eu tô no meu carro dirigindo e meu relógio awareness tá no meu braço, certo? Meu relógio digital lá, smartwatch, e faz, ó, tu tá muito tempo sentado, levanta e caminha. Então respira. Pô, o cara tá mandando respirar. Então, ó, tu deu 10.580 passos. Teve um dia que eu tava na Unip, dando aula, acho que foi um dos dias mais puxados da minha vida. Cheguei no campus do Unip, passei o dia inteiro no Unip. Era 7h30 da manhã, eu larguei da instituição 10h20 da noite. Foi o dia que eu mais trabalhei na minha vida, foi esse dia. Quando eu parei assim naquela rampa do Eva, vocês sabem qual é aquela rampa do Eva, né? Todo fim de expediente a gente fica conversando lá, os professores, casilando ali. Quando eu parei no fim de expediente, às 10, 10h15, a gente tava conversando ali. Aí meu relógio apitou no braço e fez: que bom, você chegou ao final do seu dia. Então, como é que ele sabe que eu cheguei ao final do meu dia? Então, ele já tem um sensor, certo? Que ele modela meu comportamento, não sei quais elementos, né? Ele fez: hoje você deu 10.580 passos. Então, ele contou todos os passos, certo? Que eu dei. Aí, beleza, peguei e entrei no carro. Aí peguei aquele comportamento não, aquele engarrafamento para sair do Unip, né? Quando eu cheguei na BR, aí peguei o engarrafamento ali, naquela descida ali, depois é quem vai para Pedro II. E demorando, e demorando, demorando. Deu 15 minutos, o relógio apareceu uma mensagem: hoje você vai chegar atrasado em casa. Tenha paciência. O relógio mandou ter paciência. Então, existem ali mecanismos, certo? Aí eu já também não sei como é que o relógio captura isso. Também é outro exemplo de rede recorrente associativa. Ele pode ter um sensor de luminosidade. Ele pode modelar, digamos assim, todas as ações durante um dia, e a partir daquelas ações ele estabelecer intervalos certos de acontecimentos que eu torno habituais, e a partir daqueles intervalos habituais eu configuro uma rede de elementos, sei lá, andar de carro, dirigir. Ficar parado é outro elemento. Sei lá, dar aula é outro elemento, certo? A luz do sol, a luz da lua podem ser elementos. Então, enfim, ele vai reunindo ali entidades, que essas entidades vão caracterizando o meu comportamento durante determinado tipo de dia. E cada entidade vai ter um efeito direto sobre a outra. Um acidente de trânsito, automaticamente, certo? Vai me atrasar para eu chegar em casa. Então, ali, se eu começar todo dia a chegar mais cedo em casa, ou todo dia a chegar mais tarde em casa, e todo dia fizer algo diferente, certo? A rede ela não vai adquirir um padrão assim. O modelo neural, certo? Ele não vai ser, digamos assim, legível para aprendizagem. Mas se eu tiver todo dia um tipo de determinado comportamento, esse comportamento ele não tiver uma discrepância muito grande, certo? Cada nova, digamos, habilitação que ele gera, de cada entidade dessa, ele possibilita justamente que a gente tenha esse aprendizado que eu acabei de falar, né? Então depende de alguns elementos, tá certo? Aí dos quais eu cito alguns, né? Primeiro é do tipo de complexidade pela qual você está modelando a rede, certo? Vamos aqui falar, acho que a gente até já falou na aula, não foi? Não sei se vocês lembram. Mas vamos pegar um problema bem complexo aí para a gente tentar resolver. A questão é falar um pouco sobre crédito, né? A gente está num momento difícil de coronavírus. Muita gente aí que está precisando de crédito, certo? Crédito para qualquer tipo de situação aí da vida. As empresas até antes do coronavírus, elas tinham o seu modelo de concessão de crédito, né? Só que agora está diferente, certo? Então, como vocês acham que é complexo hoje, quem quiser falar pode abrir o microfone, como vocês acham que é complexo hoje setar um modelo de concessão de crédito no momento que a gente está? E aí? Quais são os elementos, quais são os fatores que vocês acham que a pandemia ela pode ter causado nesse modelo? Estou falando de crédito, mas existem vários modelos neurais que o pessoal modela aí, certo? Qual vocês acham que complexo possa ser agora a concessão de crédito aqui para frente? Ou se vocês puderem falar outros tipos de problemas aí que são complexos, em questão de entender o problema e a partir dali a gente direcionar, né, digamos assim, uma representação dele. Existem milhões que a gente tem por aí. A questão que é o que a gente está... Economia também, né? Mas a economia é muito genérico, né? Eu estou falando assim, uma atividade fim, entendeu, Arthur? Mas vamos pegar outro exemplo aqui, a evasão universitária, certo? A gente está finalizando agora o 21, vai entrar no 22, certo? Nós da instituição, a gente tem que ser bem realista, a gente tem que pensar mecanismos de... Vocês sabem que a pandemia é um efeito cascata. Eu concordo aqui, né? Se a gente parar para discutir aqui, vai ser a noite inteira. Beleza, vamos lá. Você tem empresa. Se você está fechado, você não fatura.
Se você não fatura, você demite seu funcionário, certo? Se você demitir seu funcionário, aí você vai ter que pagar direito a ele, beleza. Se você vai ter que pagar direito a ele, você vai ter que tirar de um canto. Se você tirar de um canto, deixa de pagar outra coisa, certo? Aí seu filho não trabalha, aí você já vai, para pagar uma conta que é urgente, você vai tirar seu filho da instituição. Se você tirar seu filho da instituição, a instituição gera evasão. Se gera evasão, não vai conseguir pagar os professores. Se os professores, é que vocês estão entendendo aí que é um efeito cascata, certo? Se o professor ele sair porque, enfim, a instituição teve algum problema financeiro, ele não vai poder ter mais internet em casa, porque ele não tem internet, ele cancelar a internet dele. Exatamente, o efeito dominó. Se ele cancelar a internet dele, todo mundo em massa cancelar a internet, vai começar a demitir os funcionários da operadora. Aí os funcionários da operadora não vão mais fazer feira, comprar um quilo de carne no fim de semana. O cara não vai vender carne, a carne vai apodrecer. Então por aí vai, é todo um efeito complexo, certo? Que cada fenômeno desse, exato, exato. Que cada fenômeno desse, ele tem um comportamento que ele é muito assim, dinâmico, ele é muito intuitivo no sentido de ser sobre on demand. Eu vou usar essa palavra, não é a palavra ideal, mas é on demand, certo? Hoje você concede crédito de um jeito, amanhã você concede de outro. Hoje você mede evasão de um jeito, amanhã você mede de outro. Hoje você mede qualidade de aula de um jeito, amanhã você mede de outro. Por aí vai, certo? Então, esse segundo ponto aí, que é a dimensionalidade do espaço, certo? Os elementos que a gente considera, se as características são dinâmicos ou estáticos também, esse terceiro ponto, então existem modelos neurais que nunca vão mudar. Por exemplo, um modelo de vendas. Eu fazer a predição de vendas. Estou dizendo o ato de vender, certo? Não é do ato de ganhar novos clientes. Mas é algo muito, digamos assim, muito estático. Porque você pode pegar, estou falando em termos do ato de vender, certo? Não é de captar clientes. Porque você pega, sei lá, tu pega todo o teu histórico de vendas, certo? Aí já o histórico já é já é uma fonte, já é uma dimensão. Você trabalhar com transações, sejam transações de históricos de banco de dados, sejam transações online, certo? Sejam quaisquer mecanismos que vocês possam pegar uma base de informação e entender aquela base, já é uma forma. Tu pode pegar uma pesquisa de mercado, já não é estático, já é dinâmico a pesquisa de mercado. Por quê? Porque é a mesma coisa uma pesquisa eleitoral. Vocês fazem, a gente faz uma pergunta hoje, eu faço a pergunta hoje a vocês, eu rodei minha avaliação com as turmas. A minha avaliação na semana passada foi um percentual. Se eu rodar hoje, já é outro. Se eu rodar amanhã, já é outro. Certo? Então, existem características, sim, pega o que Arthur falou da economia, né? Aí você pega elementos que podem ou não ser status dinâmicos, que impactam o problema, o impacto gera efeito direto no problema e, consequentemente, na modelagem dele. Então, quanto mais dinâmico eu acredito, mais complexa é a problemática, e muito mais complexa vai ser uma modelagem, digamos assim, que tenta entregar precisão, certo? Para um dado tipo enfim, de efeito que você queira obter. Sei lá, se eu não consigo. A própria economia em si, vocês falaram, o dólar, acho que quem puder acessar o Google e me dizer quanto é que está um dólar agora, um euro, alturas. Então, qual é o impacto disso, sei lá, na venda de placa de vídeo para computador? Certo? O cara que fabrica placa de vídeo, o cara que compra 5,35, né? O cara que, sei lá, compra milho, o cara que compra soja, certo? Ele não entende, por justamente ele não ter essa capacidade de abstrair quais são os elementos, né, que geram esse tipo de efeito, como é que se chega nesse preço? Ah, mas é porque o petróleo. Ah, mas é porque a pandemia. Ah, mas é porque o governo X. Ah, porque o governo Y. Não. Existem macro e micro fatores econômicos, certo? Que geram aí um modelo comum, seja internacional ou local, e que no final das contas chega na base, né, no caso que é o efeito, totalmente disruptivo, de uma maneira disruptiva, uma maneira que a gente não consegue, apesar da gente tentar entender, certo? A gente mudar a nossa forma de pensar, a gente mudar a nossa forma de tentar perceber, não possibilita que seja realizado. A mesma forma do que eu tinha falado agora, né? Existe um modelo ou mecanismos que são totalmente previsíveis, são totalmente tangíveis, no sentido de você ter a certeza que se você seguir aqueles elementos, aquelas análises, você vai ter um efeito direto, tá certo? Então depende da representatividade dos dados. Essa representatividade é uma palavra muito forte. Representatividade são elementos, certo? Dados, principalmente, né? A gente tem informações que as pessoas geram que equivalem a verdade. Eu vou dizer assim, a verdade no sentido de serem reais, serem empíricos, certo?
que equivale à verdade. Tipo assim, sei lá, vamos supor aqui um exemplo. Um aluno me diz, com veracidade de fato, né, que todo dia estuda. Então, é praticamente certa, certo? A ação, no caso, o fenômeno dele ter uma nota boa. Porque se ele disse que praticamente estuda, ele estuda todos os dias. Então, é uma causa e efeito muito prática, certo? É uma causa e efeito muito direta. Então, as redes recorrentes podem ser aplicadas, né, aí em vários tipos de mecanismos, várias ações, na verdade. Uma delas eu já citei, né, indiretamente, que foi a mineração, certo? Mas a própria heurística, a gente falou de heurística semana retrasada, né? Acredito que vocês lembrem o que é heurística, para que serve a heurística. São formas diferentes da gente processar a informação, certo? Em termos de busca pela melhor, digamos assim, solução. Então, a heurística hoje ela ainda é, em termos de similaridade, em termos de simplicidade, a melhor forma de você elencar aí métricas, de você elencar aí custo, de você elencar aí elementos que classificam ou qualificam qualquer tipo de informação. Não tem para onde correr. É diferente, tipo assim, de você querer inventar. Não adianta inventar, certo? Que o que é, digamos, comum, senso comum, né? Senso comum é natural, certo? A randomização de dados é uma área que hoje em dia não está tão mais em voga. Não sei se você já ouviu falar nessa área, randomização de dados, né? Mas a questão, assim, de massa crítica de dados, ou grandes volumes de informação não estratificados, né? Não conexos. A representação de modelos probabilísticos avançados também hoje está bem em voga, certo? Tá bem, tá bem, tá bem nativa, né? Muita gente aí está trabalhando, entendendo os novos modelos paramétricos que estão parâmetros da estatística, certo? Para estudar. E as taxonomias, eu acho que as taxonomias, elas, nesse método aí de representatividade, elas também estão bem, porque a gente tem várias tecnologias hoje em dia que possibilitam você modelar fenômenos, né? Eu conheço pelo menos umas 4 ou 5 aí que eu sei que estão funcionando legal, né? As ontologias é um exemplo. Não sei se você já ouviu falar de ontologia. A própria heurística é outro exemplo também, se você quer modelar a partir de uma heurística. As redes neurais artificiais, enfim, os modelos inteligentes a partir de grafos, certo? Os grafos eles servem como modelos também taxonômicos. Enfim, vários modelos que a gente pode modelar a informação. As notações, de maneira geral. A BPMN ela também é uma forma de você criar taxonomia, de você representar problemas, né? A UML é outra forma também de você criar taxonomia também, certo? Tudo que você estrutura a informação para que ela possa ser mensurável, para que ela possa ser analisada, é considerado como sendo uma taxonomia. Então tem aqui algumas metodologias de aplicações das redes neurais artificiais, eu vou falar pelo menos essa de Hopfield, libero vocês, tá certo? Pela questão do tempo aí. Existe no mercado hoje, né, muitas metodologias que as pessoas estão usando, certo? Então, a maioria delas estão presas mais à questão das ferramentas. Então, se vocês pegarem aí, por exemplo, as ferramentas mais atuais que a gente tem, o pessoal modela aí a partir de redes não complexas, redes não direcionais, redes convolucionais, certo? Existem vários métodos de implementação de redes neurais artificiais. Mas, um dos principais, na verdade, ele é o principal para esse aspecto, certo? É aquele que você vai ter que entender, de fato, qual o objetivo da rede, dado um determinado mecanismo de aprendizagem que você põe nela. O que quer dizer com isso? É que a rede ela vai ter que detectar o modelo. E esse modelo ele é abstrato, como a gente já falava. Mas a rede ela tende a chegar a esse modelo que a gente quer criar, que a gente pode criar, certo? Ela viabiliza esse reconhecimento, que é, digamos, o principal intuito hoje das redes neurais artificiais, que é o reconhecimento de padrões. Então, vocês podem sair da disciplina de certeza, certo? E se alguém chegar para vocês e disser, para que serve uma rede neural artificial? Pode dizer com alto e bom tom que ela serve principalmente para reconhecer padrões. Aí os padrões, como é que eles vão ser representados, como é que eles vão serem, digamos, alimentados, serem, digamos, treinados para um aprendizado, vai depender de cada escolha que você faça, certo? Então, a modelagem em si, ela não garante o aprendizado, é o que eu já vou falando há várias áreas, tá certo? E um modelo de reconhecimento de padrões bem atual em termos de teoria, em termos de aplicabilidade, certo? Ele se baseia numa arquitetura que a gente chama de Hopfield, que eu vou encerrar a aula nessa arquitetura de Hopfield, né? Que é a arquitetura justamente de você implementar reconhecimento de padrões a partir de redes recorrentes, certo? Então,
Esses algoritmos novos que a gente tem, acredito que poucos usam Hopf, né? Mas reconhecimentos padrões mais antigos que a gente teria, a gente pode falar, por exemplo, relacionada a reconhecimento de padrões documentais, né? Os Estados Unidos, desde a década de 80, da década de 90, o pessoal tenta implementar, não sei se você já ouviu falar, de reconhecimento e autenticidade de documentos antigos, né? Que são aqueles documentos históricos. Então, existe o pessoal que trabalha com os museus, o pessoal que trabalha com órgãos públicos de institucionais, né? Que pegam um catálogo de documentos, catalogam achados, certo? Eles fazem, digamos assim, uma série de testes na documentos. Documentos que eu estou falando é papel mesmo, papel velho, certo? E a partir daqueles documentos eles conseguem detectar, a partir de elementos que documentos, que a área de arquivologia, a área de biblioteconomia, essas áreas que a galera trabalha com esse tipo de conteúdo, eles têm, certo? E a partir dele eles conseguem fazer testes, digamos, combinatórios, certo? De certos padrões que eles têm. Então, se uma folha ou qualquer um documento, como é que eu vou comprovar que ele é original? Dada a similaridade de equipamento, de material de papel, dada a similaridade de caneta, o conteúdo pó contido na tinta, certo? Existem até filmes, né, que falam sobre isso, certo? Então, nesse critério aí, Hoff, ele foi um modelo que você, digamos, binarizava esse reconhecimento. Em que sentido? A binarização ela ia da mais baixa precisão, que era perto aí de zero, certo? Em termos de reconhecimento, ou do não reconhecimento, que vai até, acho que eu botei até uma tabela aqui, que vai até -1, certo? Então vai depender, na verdade, de peso que você atribui, do tipo de grau de precisão que você atribui, certo? E do, digamos assim, do elemento, na verdade, do grau previsto que você quer obter. Então, cada neurônio ele pode ter esse controle mediante um tipo de entrada que você binariza, certo? Porque às vezes trabalham basicamente com entradas, né, com processamento binário. Não sei se também todo mundo já tinha uma informação acerca disso aí. Mesma coisa também em mineração de dados, certo? Muita gente às vezes pensa que, sei lá, eu abro o CSV, pego lá uma coluna com todas as faixas etárias lá dos alunos do Enem, certo? O cara preencheu textualmente lá, é uma variável categórica, porque tem 5 opções, o cara botou A. O algoritmo ele não processa A. Sei lá, quem nunca minerou base, ou que minerou sabe o que eu tô falando, tu pega uma coluna que ela é categórica, que tem ABCD, ABCD, por exemplo, né? Tu transforma, em vez de ser ABCDE, tu binariza ela. Binariza esse sentido aqui, que ela vai ser numérica. Um vai ser um tipo de padrão, dois, três, então substitui letras por números. O sexo das pessoas, sei lá, se for masculino ou feminino, eu boto 0 ou 1, um exemplo, certo? Os estados da federação, se forem de 1 a 27, eu não boto as siglas, eu boto de 1 a 27 o dígito. E aqueles números ali, eles vão ser reconhecidos como padrões de comportamento. Então, é diferente de letras. Letras já é um reconhecimento textual, porque a letra ela tem a tipografia. Então, a tipografia ela já é um padrão. Aliás, ela é um tipo de representação já gera vários padrões. As próprias fontes, né, que a gente tem no Word. Todo mundo aqui já deve ter visto lá várias fontes que a gente tem dentro do Word. Só finalizar aqui o raciocínio, de nada, para eu não perder o raciocínio. Aí vejo a tua pergunta. Então, se você pegar uma fonte, certo? Ela tem padrões de posicionamento, ela tem padrões de alargamento, ela tem padrões de gama de camadas de cores, certo? Ela tem bordas, ela tem sombreamento. Então, ali são vários padrões que Hopfield, né? Ele, para cada, digamos, elemento desse, a gente tenta. Estou falando ainda de reconhecimento de documentos antigos, né? A gente tentam adaptar, certo? Então, não estou dizendo com a certeza que eu não tenho um próximo para falar isso, né? Mas existem indícios aí, em vários documentos aí, é até teoria da conspiração isso que eu vou falar, né? Vários documentos que nem a humanidade ela pode saber. Porque dado o grau de veracidade daquele documento, certo? Ele poderia afetar todo, desencadear todo um efeito dominó aí na humanidade, certo? Então, algumas entidades, né, sejam governos, certo? Sejam organizações não governamentais, eles preferem que a sociedade ela entenda como sendo mais um mito, seja mais algo que não existe, do que você garantir a integridade de um elemento, aquele elemento ele gera uma guerra, gera uma disputa política, territorial, por aí vai, né? Aí Nato está perguntando aí. A mineração de dados tem uma quantidade de dados mínima a ser considerada mineração. Tem sim, Nato. Boa pergunta.
Excelente pergunta, na verdade. A mineração de dados, ela não é um processo que depende da RNA, da rede neural, certo? Por quê? Porque a rede, ela só modela. A mineração, ela é um processo que ela engloba basicamente, certo? Estou dizendo basicamente porque podem ter mais ou menos etapas. Basicamente 5 etapas, que são, você tem o pré-processamento da informação. Então, sei lá, vocês pegam dados públicos do IBGE, dados públicos do INEP, e os softwares do governo, certo? Eles não geram outputs válidos. Sei lá, tu manda um boy fazer o cadastro do Enem, o boy vai lá, preenche teu nome, o cara bota o nome todo em caixa alta, o cara só bota o primeiro nome, certo? Então, o pré-processamento, ele visa eliminar vários tipos de anomalias em padrões que não deveriam existir. Padrões como assim? Se eu quero que tu põe lá teu nome completo, se o campo aparecer vazio, certo? Já enviesa o reconhecimento. Por quê? Porque o algoritmo, ele pode aprender que vazio é um nome. Você está entendendo? Então, quando a gente fala padrão, é algo que é comum para a base, é algo que é comum no comportamento. Aí, nesse caso aí, Nathalie, é o pré-processamento. Se após o pré-processamento, você pode ter enriquecimento, que é você melhorar, você integrar informações na base de dados, né? Baseado no KDD. Depois do enriquecimento, você pode ter a definição da modelagem do fluxo. Aí, esse modelo do fluxo para mineração, você vai ter que criar, certo? Um começo, meio e fim para que o algoritmo ele treine. Então, qual vai ser a primeira etapa de treinamento? Qual vão ser as features que vão ser os padrões que ele busca detectar? Sei lá, o padrão de altura do P7, vamos dizer que eu medi todo mundo, a altura de todo mundo dessa sala. Tem 9 pessoas online. E cada um de vocês aí, vamos supor que a Livel é mais alto, certo? Da sala. E, sei lá, deixa eu ver se a Amanda tá online aqui, tá? Vamos supor que a Amanda é a mais baixinha da sala. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, de você pegar a pessoa que tem a menor altura, a pessoa que tem a maior altura, vai oscilar muito a altura. Então, assim, para que consiga deduzir que a altura média ou a altura representativa do aluno da sala, certo? É aquela, eu vou ter que tentar reconhecer qual é o padrão. Porque eu vou ter que entender a variabilidade que existe, é quase uma estatística, na verdade, né? Vou ter que entender a variabilidade que existe ali dentro, certo? Para a partir dessa variabilidade eu conseguir chegar nesse resultado. Dada a modelagem, né? No caso, dado pré-processamento, dado enriquecimento, dado a modelagem, dado o reconhecimento, aí você tem que validar a confiabilidade, que eu acho que é a principal parte. Que é você garantir que seu modelo foi modelado correto, certo? Aí é aí que eu chego nessa primeira pergunta de nada que ela faz, né? Enfim, então, qual a quantidade mínima considerada a mineração? Então, a quantidade mínima em termos de reconhecimento, Nathan, sendo bem sincera, certo? Eu vou falar aqui formal e informalmente. Informalmente, certo? Comum, assim, não é senso comum, são 10 mil registros. Pelo menos 10 mil registros limpos. E, formalmente falando, vai depender do algoritmo. Tu tá entendendo? Porque tem algoritmos que têm mecanismos de reconhecimento padrão bem mais fiéis, bem mais sensíveis do que outros. Então, é até uma limitação que. Eu não devia nem falar isso, mas enfim. É até a limitação que muita gente leva para as bancas e muitos professores, por não serem da área, não questionam. Tu tá entendendo? Vamos supor, sei lá, eu tenho 6 ou 8 alunos que já defenderam o trabalho de mineração, né? Aí é muito simples. O cara minera a base, gera lá um árvore de decisão, minera, chega lá numa acurácia de 79%, 80%, defende. Todo mundo aplaude, faz joia, show de bola, parabéns, sei lá. Aí a minha pergunta é, como é que eu posso garantir que esse modelo minerou, certo? Eu estou dizendo isso com os meus, com todo mundo. Como é que a gente pode garantir que aquele algoritmo que ele usou, ele é o melhor para reconhecer padrões para aquele tipo de base de dados? Você está entendendo? Eu já dei até várias sugestões a vários alunos, só para encerrar a aula, que já tá extensa. Que fizessem um TCC, certo? Isso é uma ideia bem legal do TCC, já faz tempo que eu não vejo que ninguém tenta desenvolver. Faça um TCC, dá um TCC do caramba mesmo. Você pegar uma base qualquer, tratar, certo? Ou pegar já uma pronta tratada, e essa mesma base você testar com 4 algoritmos diferentes. Sei lá, pega uma base do Enad de um aluno meu que já defendeu, e ele só fez com árvore de decisão. Ele teve aquela acurácia. E se eu testar com Navy Base? Qual é a efetividade que o Navy Base vai ter de detectar o padrão? Ah, vai ser maior, vai ser menor? Beleza. E se eu testar com regressão logística? Que é outro mecanismo de aprendizagem dentro de uma rede? Ah, ele vai ter aquele percentual. E se eu testar
com métodos não correlacionados, A já é outro modelo. Então, cada modelo vai variar bastante. Então, vai depender, digamos assim, aí já entra na segunda pergunta dela, né? Que ela até caiu aqui na aula. O só o fato de encontrar padrões em uma determinada quantidade de dados já se encaixa. Exatamente o que ela perguntou. Então, cada modelo ele vai ter um algoritmo que se encaixa melhor para ele, certo? Então, quem for fazer, para encerrar agora, quem for fazer TCC aqui sobre mineração de dados, eu vou dar uma dica muito, muito legal, uma dica bem que só os fortes entenderão, certo? Bote lá no seu TCC, seja mineração, seja predição, seja qualquer coisa que você tente achar padrões para prever. Bote lá no seu TCC que quando você escolher aquele modelo, acho que tu vai fazer mineração, né, Alisson? Quando você for escolher aquele algoritmo para que você for prever aquela base, certo? Justifique que a escolha ela vai ser ou da literatura, certo? Para que aquele tipo de base, geralmente a galera usa aquele algoritmo, certo? Ou você está usando um algoritmo a priori. O que é algoritmo a priori? É um algoritmo que ele é o mais comum para aquele tipo de modelo. Porque se você disser, eu escolhi porque aprendizado de máquina ele detecta, ele é mais fácil para mim. Porque aprendizado de máquina, sei lá, RJ48, ordem de decisão, ordens estratificadas, elas são mais, todo mundo usa. Não pode ser por aí. Porque eu posso chegar na tua bancada e dizer, beleza, Alisson, mas como é que tu garante que esse algoritmo, apesar de ele ter 80% de acurácia, ele é um algoritmo melhor indicado para essa tua base? Vocês estão entendendo? Então, essa visão aí de reconhecimento de padrões, ela é muito mais complexa do que a gente pensa. Não é só pegar o algoritmo, jogar, teve acurácia, não. Pode estar errado. Então, se tiver errado, você pode até falir uma empresa. Tipo, vou conceder crédito para todo mundo agora que tem esse perfil. Certo? Só que se você modelou o padrão errado, se você conceder, aí você pode ter o resultado totalmente desconexo da realidade que a gente espera. Beleza? Só para encerrar a aula rapidinho. Como eu falei, na quinta-feira eu vou tentar fechar a RNA, certo? E na semana que vem, deixa eu abrir mais uma vez o calendário, né? Rapidinho aqui, certo? Na semana que vem, no caso, quinta é 28, né? Semana que vem a gente tem 2 e 4. Na outra vai ser 9 e 11, né? Só que 11 aqui no calendário para mim tá feriado. E eu imagino nossas provas sejam na outra. Como é que eu vou fazer? Eu vou finalizar a parte teórica quinta do segundo estágio. Então vocês, até onde a gente for na quinta-feira, tá dado o assunto, certo? Porque vocês têm aí a reta final TCC1, né? Quando for dia 2, que é terça-feira da semana que vem, daqui a 7 dias, eu vou trazer um convidado para palestrar para vocês. Pode ser? E no dia 4, se eu não trouxer um segundo convidado, a gente faz uma discussão geral de um vídeo para o dia 9 eu fazer a aula de revisão. Tá bom para todo mundo assim? Porque eu finalizo o assunto, no caso, quinta-feira. Vocês têm uma semana de gap aí, de folga, entre aspas, certo? Para vocês darem um gás em TCC, já que o prazo é até dia 8, certo? Então, eu posso, enfim, vou bolar aí como é que a gente vai fazer. Exato. Mas eu tento trazer muitas aspas, não entendi. Mas eu tento trazer alguma coisa para não ficar chatice teórica nessa reta final para todo mundo. Beleza? Dispara aí pro Blackboard o que é que vai ser terça-feira, mas terça-feira eu já prometo aí trazer alguém para falar a vocês alguma coisa nova aí, certo? Então, boa noite para todo mundo aí. Deem o gás aí nos documentos de vocês finais, tá certo? E se vocês precisarem de mim aí, estou à disposição. Eu vou encerrar a gravação. Quem quiser ficar batendo um papo aqui, fica à vontade. Até quinta-feira.